Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para dar sequência ao nosso estudo dos livros de Samuel. Nós nos reunimos na presença da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos conversando nos nossos encontros sobre o reinado de Saul, né, o primeiro rei de Israel, e o que é que levou o reinado de Saul à falência. Então é bom a gente recordar um pouquinho que no livro dos Juízes a gente falou muito sobre a propaganda para implantar a monarquia. Né? Como não havia rei, todo mundo fazia o que queria, aquela coisa toda. Aí começa o livro de Samuel e o povo, né, invejoso daquilo que acontecia com os povos nos arredores ali de Israel, quis ter um rei. E vai até Samuel pedir o rei, e Samuel, sabendo das consequências da monarquia, do absolutismo, da maneira, né, pela qual o rei administra o seu povo, ele reluta em ceder ao pedido do povo. Mas Deus vai dizer para Samuel: dá a eles o rei, porque o problema deles é comigo. E aí, então, Samuel, muito a contragosto, ele vai atender o pedido do povo. Aí, então, nós vimos, né, foi escolhido, Saul foi nomeado como rei, e ele foi empossado como rei, e imediatamente começa a acontecer os pecados, né? Vão acontecer os 3 pecados capitais que vão determinar a derrota, né? Assim, a derrocada do reinado de Saul. E nós vimos então que o primeiro pecado de Saul foi a usurpação, quando ele, contrariando aquilo que era a lei do povo de Israel, ele se faz sacerdote e oferece o culto, e por isso ele já é admoestado, né? Ele é intimado por Samuel que ele fez uma coisa desagradável aos olhos de Deus. Logo em seguida, foi onde nós paramos, o segundo pecado de Saul, quando ele desobedece a Deus e não leva a efeito a prática do interdito contra, né, os amalecitas. Ele vai lá, luta com eles, derrota-os e preserva a vida do rei, né? E por conta disso, Deus envia Samuel até ele para dizer que novamente ele fez o mal, né? Fez o que não era agradável aos olhos de Deus, e por isso então a mensagem ficou por aqui assim: porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeita e te despoja. E aí, como nós já havíamos falado anteriormente, já no primeiro pecado da usurpação, Samuel havia dito para Saul que Deus já tinha um eleito, já tinha um homem escolhido para ocupar o lugar dele, e isso vai acontecer após a morte de Saul. Então, durante a vida de Saul, durante o reinado, Davi já está, assim, escolhido por Deus, já está aguardando somente o momento da sua unção, que vai acontecer, então, a partir, logo após o segundo pecado. Após a unção de Davi, né, começam a ser apresentadas umas narrativas sobre as façanhas de Davi, que começa com a morte do gigante Golias. Todos vocês conhecem a história de Davi e Golias, né? Aquele gigante filisteu que esbravejava contra Israel, tripudiava em cima do exército de Israel, até que Davi, um molequinho, um garotinho, 14 anos, né, um jovem ainda, ele se propõe a armadura, né, ele não conseguia usar a armadura de tão grande que era, e ele vai derrotar o filisteu, né, o gigante, com o estilingue dele, com a funda.
Então isso vocês conhecem. Diante dessa façanha, ele ganha notoriedade junto ao povo e por causa disso, Saul, como eu disse no encontro anterior, ele era uma pessoa neurastênica, né? Ele tinha lá os seus problemas, as suas neuroses, tinha as suas dificuldades. Ele começa a perseguir Davi. Então aí, a partir desse momento da narrativa, vocês vão observar que a vida de Davi vira um inferno, porque Saul, né, usa de todas as suas possibilidades para, né, tentar prender. E uma coisa que é importante ler nesse contexto atual é a amizade que existe entre Davi e o filho de Saul chamado Jonatas, né? Uma amizade muito profunda, né? Uma amizade realmente a ponto de Jonatas, filho do rei, se colocar contra o pai a favor de Davi, avisando Davi quando o pai estava armando umas escaramuças para pegar Davi, né? Jonatas vai avisá-lo e ele vai fugir. Então, aí Davi entra num processo de fuga. A partir desse capítulo 16, 17 em diante, vocês vão ver, né, a constante maratona de Davi fugindo do exército do rei Saul. E né, um traçado, um emaranhado por onde ele vai, ele se esconde. Chega um momento, inclusive, que ele vai se esconder no meio dos filisteus. Né? Justamente é aquela história, né? O bandido vai se esconder dentro da delegacia, porque lá a polícia não vai procurar por ele. Então, Davi vai dar uma de migué, né? Vai dar uma de não estou nem aí, estou meio abobado, e se esconde no meio dos filisteus, até que, de repente, alguém lá, olha, esse cara vai recobrar a consciência e vai partir para cima da gente. Então, é um enredo interessante. Agora, o mais importante de tudo é isso aqui que eu quero abordar agora com um pouco mais de detalhes, né? Nessa constante fuga de Davi, pelas mais variadas localidades, deserto, montanha, aquela coisa toda, vão acontecer dois momentos em que Davi teria todas as condições para tirar a vida de Saul, né, que estava em perseguição a ele. E isso, né, uma vez até uma narrativa assim, um tanto quanto, né, jocosa, que fala que Davi entrou numa caverna para fazer as necessidades, e aí Saul, né, entrou lá também, e ele teria toda a chance do mundo de tirar a vida do rei. E ele, inclusive, ele é incentivado, ele é estimulado por seus, né, companheiros para fazer isso, para tirar a vida do rei. E aí, então, aparece a fidelidade de Davi ao Senhor Deus na pessoa do rei. Então, ele vai dizer, Deus me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, veja, né? O ungido do Senhor com S maiúsculo, o Senhor é Deus, meu Senhor com S minúsculo é o rei, né? A autoridade constituída a partir da unção divina pelo profeta e o sacerdote Samuel, porque ele é consagrado ao Senhor. Então, ele se recusa, né, por todos os meios, atender aquela motivação dos seus companheiros, de matar o rei Saul, acabar logo com aquilo, tomar posse, e ele vai dizer que não. Né? Então, essa é uma primeira vez nessa caverna, né, onde acontece esse encontro, e ele vai se manter fiel, obediente ao Senhor ungido por Javé. Então, guarda isso, porque isso é fundamental. Isso é importante, né, na pessoa de Davi, e por isso mesmo que Deus estará sempre assim, dando a ele, né, assim, uma proteção, porque ele realmente ele é fiel. Ele vai ter o momento dele de pecado, mas até então, nessa relação de fidelidade com Deus, ele, digamos assim, ele é imbatível. Né? E numa outra situação, né, vai acontecer que
o exército do rei Saul está acampado num determinado território e Davi está ali nas imediações e ele vai se aproximar do acampamento, ele vai adentrar o acampamento, ele vai até a tenda onde o rei está dormindo ali com o seu general, né, com os seus guardas ali do seu lado. Ele vai até lá, ele vai até lá, né, entra na tenda onde o rei está dormindo, os vigilantes ali, os seus assessores estão, né, desmaiados ali, dormindo, e ele vai, ele pega a vasilha de água e pega a lança, né, e se afasta da tenda, e depois, a uma certa distância, ele grita, né, para despertar o povo e fala assim: que beleza de guarda que vocês são, né, que não protege o seu rei. Estive aí e, de novo, os seguidores de Davi, né, vão fazer a cabeça dele para ele. Ele falou: por que você não pegou a lança e não espetou ele no chão? Né? De novo, ele vai dizer, né, a mesma frase que ele teria dito lá naquele encontro da caverna: Deus me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então, quero que vocês guardem esses dois momentos e esse pronunciamento de fidelidade de Davi para com o escolhido de Deus. Não importa que ele estivesse querendo matá-lo, não importa que ele, né, já tivesse cometido os pecados e já tivesse sido rejeitado por Deus, mas a unção de Deus ainda estava presente naquele homem. Então ele gozava, né, dos privilégios de Deus, e por isso Davi não queria cair em pecado sacrificando um homem de Deus, tá certo? Então isso é o que a gente tem por aí. Lá no capítulo 28 vai acontecer o terceiro pecado de Saul, né? E mais uma vez ele vai assim, pisar na bola, ele vai, né, cometer as suas maluquices. Começa dizendo assim, que Saul baniu, né, ele mandou sumir com todas as feiticeiras, né, as videntes, as pessoas que faziam a prática de ver o futuro, de falar com os mortos. Então, né, ele manda um decreto eliminando tudo isso aí. Mas ele mesmo, logo depois, ele, né, se veste, assim, põe lá um disfarce e vai procurar uma necromante, né? Necro, morto, né? Mancia, a mão, né? Aquela que faz as leituras de mão, que faz aquela que lê, aquela que fala com os mortos. Ele faz o decreto e depois ele vai descumprir o decreto. Ele vai lá, procura essa mulher, né, manda que os seus soldados, os seus, né, companheiros, procure essa mulher, e aí ele vai até ela e fala, né, Samuel já havia morrido, lá no começo da história, né, evoca-me, né, quero falar com ele, algo, né, pecaminoso, a questão de falar com os mortos. Aí Deus vai dizer para ele, não, né, Samuel vai aparecer para ele, dentro da visão que ele vai ter, sugestionado ali pela vontade dele de falar com Samuel, Samuel vai aparecer e vai lançar para ele, né, o que vai acontecer no futuro muito breve. Porque não obedecestes à voz do Senhor, eis porque o Senhor te trata assim. E vai finalizar a profecia, né, o diálogo ali com Samuel morto, vai dizer que ele, né, está próximo do fim. E de fato, né, isso vai acontecer. Logo depois, no capítulo 31, vai acontecer essa batalha, né, de Gilboé. Gilboé é uma localidade específica ali do território onde ele mora, onde ele habita, e nessa batalha vai acontecer a morte de Saul
e dos seus filhos, inclusive Jonatas, né, grande amigo de Davi. Então, rematando aqui a nossa prosa, né? Saul, escolhido, eleito, sagrado rei, ungido por Samuel, desobedece a Deus, comete 3 pecados, lembrando, o pecado da usurpação, o pecado do interdito, a desobediência ao interdito, e o pecado, né, mais uma vez, a desobediência. Falar com os mortos, se vocês voltarem lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, né, ele fala, quando Deus fala para o seu povo, quando adentrares a terra que eu te prometi, não haja entre vós aqueles que procuram feiticeira, cartomante, horóscopo, magia, né, falar, conversar com os mortos, a evocação dos mortos, isso tudo estava, né, definido nas leis de Deus. Então, com isso, nós temos os elementos suficientes para que Saul estivesse, né, desagradando a Deus, a tal ponto que Davi já estava devidamente eleito, né, só faltava tomar posse, tá certo? Então, houve essa última grande batalha contra Saul, né, por parte dos filisteus. Lembrando aquilo que nós falamos no começo do livro de Samuel, quando acontece a entrada do povo de Israel via travessia do Jordão, ocorre a entrada dos filisteus pelo mar Mediterrâneo, pelo litoral, né? Eles chegam praticamente na mesma época e inicia um conflito constante entre eles, e essa última grande batalha, o exército, né, israelita vai ser derrotado, aonde vai acontecer a morte de Saul e dos seus filhos, entre eles Jonatas, que era um grande amigo de Davi. Automaticamente entrando já no segundo livro, né, porque o segundo livro de Samuel, ele vai fechar a história de Saul, vai selar definitivamente e vai dar posse ao rei Davi. Então aqui vai acontecer o seguinte, né? Pode subir um pouco. Subiu demais. Pode voltar. Aqui. Ó, os livros mostram que Davi, né, em que mesmo com as suas faltas e os seus pecados, foi um verdadeiro rei, porque ele, né, mostrou a sua fidelidade respeitando o rei, né, anterior a ele, o rei Saul. E o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão observar que no capítulo 1 vai falar, no segundo livro, né, no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, vai falar do desfecho de Saul. E aí nós vamos perceber o seguinte, né, Davi recebe a notícia e na narrativa do finalzinho do primeiro livro, fala que Saul, após ter sido derrotado pelo exército dos filisteus, ele ali moribundo, né, ferido, derrotado, ele pede para o seu comandante, né, do exército, né, acabar de matá-lo, né, atravessar a espada nele. E o general lá, o comandante, fala que de jeito nenhum. Aí então a narrativa diz que ele se joga sobre a espada para não permitir, né, para não ser mais humilhado ainda pelos filisteus. Esse é o relato que encerra o primeiro livro. Quando abre a narrativa no segundo livro, né, Davi recebe a visita de um cidadão que vem até ele e conta uma história que ele estaria presente no campo de batalha e que Saul havia pedido a ele, a esse homem, a esse cidadão, que fizesse, né, que acabasse com ele, que tirasse ele do sofrimento. E que ele prontamente pegou a espada e cravou a espada no peito de Saul e finalizou com a vida dele. Isso foi suficiente para Davi dizer para ele, né, você é louco, você tirar a vida
do ungido do Senhor. Lembra da história de Davi, a sua fidelidade? Ele não admite que esse homem, mesmo a título de caridade, de misericórdia, seja lá o que for, que tivesse, né, essa crueldade de tirar a vida do rei Saul. Então, Davi manda chamar os seus soldados e manda matar aquele homem. Então, vocês, né, vejam que a gente vai construindo a imagem de Davi num perfil de muita fidelidade a Deus. Então, esse homem fiel a Deus, né, o capítulo 2 do segundo livro, vai cuidar de falar para nós da vida dele, inclusive o seu momento de fragilidade, o seu momento de pecado. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.